Ei, gente, tudo bem com vocês? Bom, esse ano começou bem forte, né? Já vinha de 2020 já super tumultuado por conta da pandemia e eu, assim, tenho refletido bastante sobre o nosso papel na sociedade, né? O que cada um de nós tem de responsabilidade, o que cada um de nós pode fazer se a gente quer um mundo diferente, se a gente quer um mundo melhor, se a gente quer viver numa sociedade menos desigual, menos injusta. Então eu queria refletir aqui um pouco com vocês sobre essa questão da desigualdade, né? O quanto isso talvez não incomode tanto as pessoas, à medida que quem tem privilégio acaba não vendo essas desigualdades, acaba não estando próximo, não convivendo, ou diferente, por exemplo, da minha história, que venho de uma família muito pobre. Eu nasci no sertão de Alagoas, numa família de 10 filhos, morei minha vida inteira na periferia de Diadema, assim, com todos os altos e baixos e todas as dificuldades de você tentar superar aqueles desafios. E daí eu fico um pouco preocupada quando as pessoas falam assim: ah, fulano se esforçou, então por isso ele deu certo. Ah, aquela história, sabe, da romantização da desgraça que eu falo para algumas pessoas, do tipo assim: ah, aquele menino ali veio de uma família pobre, veio de uma favela, mas ele se esforçou e ele conseguiu se formar em medicina. Quando a gente coloca as coisas nesse contexto, é tão perigoso, gente. Sabe por quê? Porque você demonstra para os outros que é só esforço e vai dar tudo certo. Quando a gente sabe que na verdade não é assim, né? Que a gente vive num país super desigual, com concentração de renda, onde as pessoas pobres, pretas, que moram em favelas, em comunidades, não têm acesso às mesmas oportunidades, não têm as mesmas condições que as outras pessoas. Então, assim, é muito fácil a gente usar essa coisa do esforço para mostrar para o outro que está lá se matando, que não tem oportunidade, que a vida tá difícil, que não consegue emprego porque tem 14 milhões de desempregados. Então, assim, a minha reflexão é: a gente tem que pensar com mais profundidade nessa questão da desigualdade e pensar olhando várias perspectivas, não só a sua perspectiva do seu privilégio. E quando eu falo isso, tem gente que fala assim: ai, mas Ana, eu tenho culpa de ser privilegiado, de ter nascido numa família que tudo, as coisas foram caminhando para um lado bom. Você não tem culpa. A diferença é o que você faz com esse privilégio. É o quanto você está ajudando as pessoas a terem oportunidades parecidas com as suas. E quando a gente está falando de oportunidade, gente, é de coisa mínima. A gente tem milhões de pessoas no Brasil que não têm o que comer diariamente, que não sabe o que vai comer diariamente. Isso é muito chocante. Então, se a gente não consegue pensar, avaliar e ter profundidade em relação a essas coisas, o que é profundidade? É não pensar de forma rasa, sabe? Assim, ah, todo mundo vai se esforçar, tudo vai dar certo. O problema do fulano não é meu, é dele, que não se esforçou, que nasceu numa condição ruim. Enfim, a gente não pode simplificar as coisas desse jeito, né? É tão ruim a gente achar que nós estamos certos, que a minha realidade, a minha bolha é a minha bolha e tá tudo bem, e não considerar as pessoas que vivem em outra realidade. Então, o que eu queria fazer a reflexão aqui é pra gente, assim, sair só do topo, sabe? De ler a primeira frase e pensar com mais profundidade, pensar qual é o seu papel, o que você está fazendo para mudar a realidade, o que você está fazendo para diminuir desigualdade, o que você está fazendo para apoiar outras pessoas para terem acesso e oportunidade, aquilo que todo mundo deveria ter por direito, né? Acesso à oportunidade deveria ser direito, é dignidade. Acesso à alimentação é dignidade, acesso a uma moradia digna é dignidade.
como é que a gente pode falar, ah, eu me esforcei, aquele não se esforçou, aquele não teve, né? A gente não pode simplificar as coisas assim. Acho que é muito importante a gente fazer essas reflexões e pensar onde a gente está, o país onde a gente vive. Não é um país simples, as coisas não são de forma muito tranquilas assim, né? Nós vivemos num país desigual. Eu adoraria não ter passado por tudo que eu passei para poder estar aqui hoje conseguindo sustentar minhas filhas, conseguindo organizar a minha vida. Mas eu não queria ter passado por tudo aquilo, né? E eu não quero que as pessoas passem por todas essas dificuldades. A gente precisa, como sociedade, como pessoa, como seres humanos, trabalhar e ajudar e pensar de uma forma muito séria em diminuir desigualdades. Essa é a minha provocação que eu deixo para vocês nesse vídeo dessa semana.